A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria mais uma vez estar aqui diante da palavra do Senhor, e eu peço a Deus que Ele possa me usar nesse momento para lhe abençoar de uma maneira muito especial. Amém? Eu quero que você acompanhe comigo uma palavra que está lá no livro de Provérbios, capítulo de número 11. É uma palavra aqui que Deus preparou para o teu coração. Você que talvez está passando por uma dificuldade, talvez está se sentindo meio para baixo, humilhado, talvez as coisas não tenham dado muito certo para você ultimamente. Então Deus tem uma palavra para alegrar o teu coração nesse momento, para colocar você para cima, para dizer para você que Ele é contigo e que Ele vai mudar essa situação em nome de Jesus. Amém? Então Provérbios capítulo de número 11, lá no versículo 8, olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: o justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Primeiro nós precisamos entender quem é o justo e quem é o ímpio. O justo é aquela pessoa justa, aquela pessoa correta, aquela pessoa que respeita a palavra de Deus, respeita a Deus, né? Uma pessoa que está sempre procurando fazer as coisas de maneira correta, de maneira que é aprovada pelo Senhor Deus. E o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que não respeita a palavra de Deus, não respeita a Deus, né? Que não se preocupa em fazer as coisas de maneira correta. Então, esse é o ímpio. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui o seguinte: o justo é libertado da angústia. Ora, mas por que libertado da angústia? Porque mesmo sendo uma pessoa justa, uma pessoa correta, você que está me vendo e me ouvindo nesse momento, talvez olhe para si mesmo e diga: eu sempre fui uma pessoa correta, uma pessoa digna, procurei sempre ajudar os outros, fazer as coisas de maneira certa, correta, né? De maneira que agrada a Deus, e ainda assim, de vez em quando, eu acabo angustiado, eu acabo cheio de problemas, passando por tantas dificuldades. Por que isso acontece? Ora, a palavra de Deus diz que todos nós estamos sujeitos a todas as coisas. Não é porque nós somos uma pessoa justa, uma pessoa que agrada a Deus, que faz tudo certinho, tudo correto, que a gente nunca vai ter uma dificuldade. Não, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós podemos ter aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo para poder vencer essas aflições. Então, aqui a palavra do Senhor diz que o justo, ele pode passar por uma angústia, mas ele não vai permanecer na angústia. Então, se você está passando por um momento difícil, eu quero dizer para você que você não vai permanecer nesse momento, você vai passar por ele, porque aqui está dizendo, o justo, ele é libertado. Então, mesmo que aconteça um problema, uma dificuldade, mesmo que você viva momentos de angústia, esse momento vai passar. Então, existe um tempo determinado para tudo, né? Ou seja, mais cedo ou mais tarde, todos vão ter a sua recompensa, de acordo com as suas atitudes. Então, o justo, ele vai ter a sua recompensa, ainda que ele esteja sendo angustiado, oprimido por alguém, ainda que ele esteja passando por uma situação muito ruim. Essa situação vai ter um fim, ele vai ter a sua recompensa. Qual é a recompensa dele? A Bíblia está dizendo aqui, ele vai ser libertado, ele vai se ver livre desse problema, ele vai se ver livre dessa situação. Mais cedo ou mais tarde, isso vai passar em nome de Jesus. Mas e o outro lado da história? Aqui está dizendo, né? O ímpio fica em seu lugar. Então, aquele lugar de angústia, que muitas vezes aquela pessoa está sendo injustiçada, né? Ela está sendo tratada injustamente, ela nem entende por que ela está passando por aquela situação tão difícil, se ela faz tudo de maneira correta. O ímpio, muitas vezes o próprio opressor, ele vai trocar de lugar com ela. É isso mesmo, aqui está dizendo, o ímpio vai ficar na angústia, e não está dizendo aqui que o ímpio vai ser liberto, não, ele vai permanecer. Então, tudo tem a sua recompensa. Então, aquela pessoa que ela tem maldade no coração, né? Ela é uma pessoa maliciosa, está sempre tramando alguma coisa contra alguém, alguma situação para levar vantagem em cima das outras pessoas. Muitas vezes ela passa um tempo muito grande tendo lucro, tendo vantagens, né? Às vezes ela passa a vida toda praticamente se dando bem, não é verdade? Mas, como dizem por aí, um dia a conta vem para pagar. Como dizem, né? Muitos falam por aí, um dia a casa cai. Isso é uma realidade, irmãos. Isso é uma verdade mais do que verdadeira, porque tudo e
todos serão recompensados de acordo com as suas atitudes, de acordo com a sua maneira de viver. Não pense você que a pessoa vai ficar por aí passando a perna nos outros, levando vantagem em cima das pessoas e vai ficar por isso mesmo, não. Ainda que ela passe a vida toda tendo lucro, tendo vantagem, vivendo muito bem, ainda que seja no último segundo de vida dela, ela vai ter a recompensa dela. Ainda que seja no dia do grande julgamento, num abrir e fechar de olhos, aquela pessoa, ela vai ter a sua recompensa. E na maioria das vezes ela vai, não como o justo, que vai ser liberto, vai passar pela angústia. O ímpio é o contrário, ele pode passar momentos muito alegres, muito felizes, mas ele pode, se ele não se arrepender, ele pode permanecer eternamente na angústia, ou seja, a perdição eterna. Vamos ver uma outra palavra que está lá no livro de Salmos, Salmo de número 57. Olha o que diz aqui, no versículo de número 6. Salmo 57, versículo 6. Aqui é Salmo de Davi. Então Davi está contando algo que aconteceu com ele, o Davi era uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que se preocupava em buscar a Deus em todo o tempo. Então ele procurava fazer as coisas de maneira que agradasse a Deus. Então ele está contando aqui, declarando algo que aconteceu com ele. Então aqui no versículo 6 diz assim: armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida, ele ficou angustiado, cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Amém? Então, ou seja, Davi aqui está relatando um momento difícil que ele passou. Ele passou um momento de angústia, Ele ficou tremendamente abatido porque desejaram o mal dele, tramaram contra a vida dele. Ele disse: prepararam uma armadilha para mim, uma verdadeira cova, para que eu caísse, para que eu fosse consumido ali, por essa situação. Mas ele está dizendo aqui: mas foram eles que nela caíram. Ou seja, aquele que arma uma armadilha para o justo, para uma pessoa que agrada a Deus, uma pessoa correta, uma pessoa que procura sempre fazer as coisas de maneira que agrada ao Senhor, que respeita as leis de Deus, que respeita a palavra de Deus. Então, alguém que arma uma armadilha contra essa pessoa, ele vai ficar em apuros, porque mais dia, menos dia, mais cedo ou mais tarde, aquela armadilha que ele preparou, aquele mal que ele desejou, ou que até fez contra aquela pessoa, vai se voltar contra ele. É como diz a própria palavra: tudo que se planta, se colhe, e outro não vai colher no seu lugar, meu irmão. Aquilo que você plantou através das suas atitudes, através da sua vida, da sua maneira de agir, você é que vai colher, outro não vai colher no seu lugar. Então, se você plantou coisas boas, a sua colheita vai ser boa. Se você fez uma plantação ruim, a sua colheita vai ser ruim. Então, essa palavra veio aqui, Davi está dizendo, para proteger ele. Então, como ele agradava a Deus, aquelas pessoas que tramaram contra a vida dele, todo aquele mal que desejaram contra ele, se voltou contra a vida daquelas pessoas. E isso pode acontecer ao contrário também. Então, se eu for uma pessoa que eu não estou respeitando a vontade de Deus, eu não estou respeitando a Deus, eu estou me colocando na qualidade de ímpio, Então, se eu estou desejando muitas vezes, no momento de fraqueza talvez, eu desejei o mal de alguém, ou até eu pratiquei algo errado, aquilo um dia vai se voltar contra mim. Então um dia tudo vai vir à tona. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não há de ser revelado. Então isso é um alerta, não só para nós nos protegermos com essa palavra, mas é um alerta também para a gente tomar cuidado para não estar do outro lado, para a gente não praticar a iniquidade, não praticar o pecado, não desejar às vezes o mal de alguém no momento de raiva, no momento de fraqueza espiritual, a gente não praticar nem desejar nenhum mal a ninguém, porque isso um dia certamente pode se voltar contra nós. É como Davi disse aqui, armaram uma rede, fizeram uma armadilha para mim. Então, como ele era uma pessoa correta, uma pessoa que agradava a Deus, todo esse mal que desejaram para ele, toda essa armadilha que armaram contra a vida dele, se voltou contra aqueles que fizeram essa armadilha. Ou seja, o opressor foi colocado no lugar do oprimido. É como diz lá em Provérbios, o ímpio, aquela pessoa maldosa, aquela pessoa malvada, o justo foi tirado,
foi livre, foi liberto daquela armadilha, e o ímpio, aquele maldoso, aquela pessoa maliciosa, foi colocada no seu lugar. Então, tome muito cuidado, porque muitas vezes a pessoa que ela deseja o mal, que ela trama contra alguém, aquela armadilha vai pegar ela mesma, aquela armadilha vai se voltar contra ela própria. É como aconteceu, por exemplo, com Amã, o chefe da guarda do rei Assuero. Vamos ver como se desenrolou aquela história, vamos ver apenas o finalzinho dela, né? É uma história um pouco comprida, está lá no livro de Esther. Esther, capítulo de número 7, versículo 9 e 10, a palavra do Senhor diz assim: Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Então, para a gente entender aqui essa história, Mardoqueu era um homem de Deus, né? E na maioria das vezes, a pessoa que é de Deus, ela não precisa ficar se manifestando que ela é de Deus, não precisa ficar se mostrando para ninguém, não. Então, Mardoqueu não era diferente. Ninguém sabia, né, que ele, por exemplo, era primo da rainha Esther, esposa do rei Assuero, que também era uma pessoa de Deus, né? Então, o que aconteceu? Amã, ele era o chefe da guarda do rei, e ele era uma pessoa muito vaidosa, né? Ele queria impor ali a autoridade dele. E Mardoqueu nunca se prostrou diante de Amã. Amã, ele exigia que quando ele passava, por exemplo, todas as pessoas se curvassem diante dele. E Mardoqueu não fazia. Mardoqueu era um homem de Deus, ele dizia que só se curvava diante de Deus. E aquilo então foi alimentando uma ira no coração de Amã. E ele tramou ali uma armadilha, fez ali uma armadilha muito grande para matar Amã, para destruir a vida de Amã, sem saber que ele era parente da rainha, sem saber que ele era realmente uma pessoa muito estimada pela rainha, porque era primo dela, né? E a rainha também era judia, era do povo de Deus naquela época, fazia parte ali do povo de Deus. Então Amã, sem saber disso, tramou essa armadilha contra Mardoqueu, preparou ali uma forca para enforcá-lo naquela forca ali. Mas o que aconteceu então? A rainha, sabendo da armadilha que Amã tinha preparado para Mardoqueu, né, o seu primo, ela foi lá e falou para o rei: Olha, rei, Amã, o chefe da sua guarda, né? Ele tem maldade no coração, ele tramou contra o meu próprio povo, contra a minha família, quer matar lá o meu tio, então está tramando contra a minha família. Então o rei ficou muito furioso, né? Mas como que Amã vai fazer isso com a família da minha própria esposa, com a família da rainha? Então o que aconteceu? Quando o rei Assuero descobriu aquela trama toda, ele determinou então que Amã fosse enforcado na própria forca, na mesma forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então cumpriu-se aquela palavra de Provérbios, né? Então o ímpio, né, o injusto, ele foi colocado no lugar do justo. Então o opressor, aquele que estava tramando a maldade contra o justo, né, ele foi colocado no lugar dele. Então todo aquele mal que Amã desejou para Mardoqueu se voltou contra ele mesmo. Então é aquela famosa lei da plantação: aquilo que você plantar, meu irmão, você vai colher. Por isso, pratique coisas boas, respeite a palavra de Deus, respeite a vontade de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que for tramado contra a tua vida vai se voltar contra a própria pessoa que tramou. Então Deus vai estar protegendo você, desde que você seja uma pessoa correta, uma pessoa justa diante de Deus. Tudo aquilo que quiserem fazer contra a tua vida nunca vai prevalecer. Como está escrito, nenhuma ferramenta que foi preparada contra a tua vida, nenhuma delas vai prosperar. Você pode até passar por momentos de angústia, por momentos de sofrimento, mas esse momento ele vai ter um fim. Você vai ser liberto desse sofrimento, porque Deus vai estar ao seu lado. Ao passo que, se você se comportar como ímpio, se você, principalmente você que conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, desrespeitar a palavra de Deus, você vai se colocar na posição de ímpio. Então
todo o mal vai se voltar contra a tua vida. E quando as pessoas tentarem fazer uma armadilha, tramarem contra a tua vida, Deus não vai poder lhe proteger. Por quê? Porque você não vai estar sendo reconhecido por Deus como uma pessoa justa. Então, vale a pena servir a Deus, mesmo às vezes diante de um grande prejuízo, né? A gente ser honesto, a gente ser uma pessoa correta, porque aquele prejuízo não vai ser para sempre, pode ter certeza, você vai ser recompensado, ainda que você tome um prejuízo, ainda que você passe um momento de vergonha por ser uma pessoa justa, por ser uma pessoa correta, vale a pena, porque a recompensa vai ser grande em nome de Jesus. Ao passo que, se você se colocar na qualidade de ímpio, né, for uma pessoa injusta, por aquele momento você for uma pessoa injusta para ganhar uma vantagem, para ter um momento de alegria, pode ter certeza, essa alegria também vai ter um fim, e a recompensa ruim vai se cumprir na tua vida. Então, tome muito cuidado, procure ser uma pessoa correta, procure ser uma pessoa justa, procure ser uma pessoa que está sempre ao lado de Deus, né? Protegida por Deus, porque, repito, ainda que você passe por momentos de angústia, Deus vai libertar você, Deus vai recompensar você pela sua justiça, pela sua maneira correta de ser, pela sua maneira correta de agir com as pessoas, pela sua bondade, pela bondade que você tem no teu coração. Não pense que o sofrimento vai ser eterno, não, muito pelo contrário, eterna vai ser a sua recompensa, a sua alegria, porque assim Deus diz na sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Então que Deus possa nesse momento estar levantando você, confortando o teu coração. E se você tem passado por momentos de angústia, até por momentos de vergonha, por ser uma pessoa correta, muitas vezes no teu coração você pensou assim: acho que nem vale a pena servir a Deus, nem vale a pena ser uma pessoa correta, eu tenho recebido tanta maldade das pessoas, eu tenho sido recompensado de maneira ruim. Olha, nada disso, vale a pena sim. Pode ter certeza, esse momento de angústia já está passando, Deus já está preparando a sua libertação, e Deus está preparando uma grande recompensa. Eu profetizo sobre a tua vida, que Deus está preparando uma grande recompensa para você, e você vai se alegrar, você vai lembrar desta palavra, e vai glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus.